Beleza, pessoal? Neste vídeo vamos estudar então questõezinhas cobradas aí pela banca Sebrasp e Cesp sobre o CPC 12 e ajuste a valor presente. É uma boa oportunidade, né, de fixar os conhecimentos aí teóricos, né? Simbora! Se precisar a gente complementa alguma coisa, mas a princípio, né, geralmente eles cobram os pontos principais aí que nós já batemos. Acerca das contas dos grupos patrimoniais de empresas comerciais, julgue o seguinte item. Uma obrigação de longo prazo com fornecedores registrados no passivo da entidade deve ser ajustado pelo seu valor presente. E aí, pessoal? Obrigação de longo prazo. O que nós estudamos? Longo prazo deve ajustar a valor presente. Valor presente. Curto prazo ajusta se relevante. E aí nós vimos que é tanto para ativo como para passivo. Ativo, passivo. Longo prazo, não circulante. Curto prazo, circulante. Então, circulante ajusta-se relevante. Não circulante deve ajustar esse valor, deve ajustar a valor presente. E é isso. Como aqui é um passivo, está dentro da ideia. Gabarito correto, né? Parte básica. Cara, errar uma questão dessa, sim, é o básico do básico. De acordo com a legislação societária, os padrões do CPC, julgue o item seguinte a respeito dos critérios de avaliação de ativos. Para fins contábeis, a taxa de desconto a ser utilizada para o cálculo do ajuste a valor presente de elementos patrimoniais decorrentes de operações de longo prazo deve refletir unicamente a taxa de juros livre de risco, mesmo que você possa estimar o prêmio por risco desses elementos de forma confiável. E aí, pessoal? O que diz lá o CPC 12? Para fins contábeis, a taxa de desconto a ser utilizada pelo cálculo do ajuste a valor presente é bem isso aqui, ó. De elementos patrimoniais decorrentes de operação de longo prazo deve refletir. Aí ele fala o seguinte, ó. Deve refletir. Aí ele fala o seguinte, ó. As melhores avaliações do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos. Quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo, do passivo, em suas datas originais, tá? Então não é unicamente a taxa de juros livre de risco, mesmo que se possa. Não, as melhores avaliações de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo passivo e suas datas originais. Tá? Beleza. Então, gabarito errado dessa questãozinha. Julgue o seguinte item com relação ao conceito, classificação e avaliação de itens patrimoniais diversos. O ajuste a valor presente de venda a longo prazo enseja redução na conta de receita bruta de vendas. E aí, pessoal, olha que bacana, né? Ajuste a valor presente de venda a longo prazo, como é longo prazo, né, o ajustezinho ali, enseja redução na conta de receita bruta de vendas. Sim, é isso mesmo, né? Nós temos lá uma venda a prazo de longo prazo, né? Venda a prazo. Longo prazo. Pô, ficou duas vezes prazo aqui. Venda a prazo. Só que esse prazo é um prazo longo. Vamos falar assim, então, venda a longo prazo. Venda a longo prazo. Então, como essa venda é a longo prazo, vai ter o quê? O componente financeiro na jogada, né? Então, a gente vai receber lá na frente. Então, nós temos o valor presente, nós temos o valor futuro. Uma taxa, datas diferentes, é o triângulo amoroso lá, né? O percentual, data X, data Y, né? Valores,
Tá? O valor futuro aqui, eu quero saber o valor presente, então tem que ter o valor na venda a prazo. Não existe almoço grátis, tem uma taxa de desconto no meio. Então, ele seja redução na receita bruta de vendas. Sim, né? Lembra lá do lançamento? Debitou clientes, duplicados a receber, creditou ajuste a valor presente e creditou a receita bruta de vendas. Receita bruta de vendas. É só lembrar daquele primeiro exemplo lá nosso, né, que era 10 mil e pouco, 7 mil, que aqui era 7 mil quebrado, aqui era 2 mil quebrado e daí daria os 10 mil. Lembra lá? Então, esse valorzinho aqui, ó, ele vai reduzir, né? Receita financeira, né? A apropriar. Receita financeira a apropriar. Tá ligado? E a gente consegue separar o componente, né, o operacional, a receita realmente operacional, deduzida aqui do que é financeiro. Tá? Ao longo, né, à medida que isso aqui vai sendo apropriado por competência, né, vai te conceder essa jogada aqui. É maravilhoso, né? Muito bem pensado, né, se parar para pensar. Então, o gabarito está corretíssimo. Vamos lá, com base no pronunciamento técnico do ajuste de valor presente, CPC julga o item subsequente. Quando houver efeito relevante, os itens do ativo e do passivo decorrentes da operação de curto prazo devem ser ajustados ao valor presente. E aí? Sim, né? Curto prazo, ajusta ser relevante. Não é? Olha lá, ó. Se houver efeitos, quando houver efeito relevante, ativo e passivo, curto prazo deve ser ajustado. Gabarito corretíssimo, bem tranquilo. Julgo item subsequente a respeito de passivos de companhias abertas. Passivos monetários que apresentem juros implícitos embutidos no seu valor devem ser avaliados no valor presente por ocasião do seu reconhecimento inicial. Sim, ativos e passivos monetários, né? Com juros implícitos ou explícitos embutidos no seu valor devem ser avaliados. Então, tanto com explícito ou explícito, eles vão ser avaliados a valor presente por ocasião do reconhecimento inicial. Tá? Bacana, tá corretíssimo aqui. Ah, professor, mas não tem que... Cara, é o incompleto, implícito. Olha aí, passivo monetário presente, juros implícitos embutidos no seu valor deve ser avaliado? Devem. Ah, mas tem os explícitos. É aquele negócio que o incompleto não está errado. Tá? Fechou? Então tá corretíssimo. Os implícitos devem ser avaliados. Sim, devem ser avaliados. Tá certo isso aí. Tá? Beleza. Então, corretíssimo. Próxima questão. Com relação ao balanço patrimonial, julgo subsequente conforme aqui ele trouxe, né, normatização lá da Lei 6404. Uma empresa que tenha valores a receber em longo prazo proveniente de suas vendas deverá avaliar esses itens a valor presente para fins de levantamento do balanço patrimonial. Sim, é o que está lá no artigo 183, inciso 8º, que ele fala: os elementos do ativo de ganhos de operações de longo prazo serão ajustados ao valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Então é isso aí. Ó, valor receber, longo prazo, deve ajustar. Né? Deve ter deve avaliar esses itens a valor presente para fins de levantamento do balanço patrimonial. Né? Certíssimo. Com relação aos critérios de avaliação de ativos e seus efeitos patrimônio de uma companhia aberta, julga o item a seguir. Os direitos decorrentes de vendas a prazo, classificados no ativo realizável a longo prazo, estão sujeitos a ajuste a valor presente, cujo efeito contábil é a redução simultânea do ativo e do resultado da empresa detentora desses direitos. E aí? Os direitos decorrentes de vendas a prazo, classificados no ativo realizável a longo prazo, estão sujeitos a ajuste a valor presente. Venda a longo prazo, venda a longo prazo, estão sujeitos a ajuste a valor presente? Sim, né? Cujo efeito contábil é a redução simultânea do ativo e do resultado da empresa detentora desses direitos. Tá? Então, nós vamos reduzir o ativo, né? Porque ela é a conta de ajuste lá é uma conta redutora do ativo. E, além disso, nós temos uma redução do resultado. Né? Redução do resultado da empresa. Resultado bruto aqui, mas não tem problema. Né?
É o resultado bruto da empresa detentora desses direitos, tá? Legalzinha. Fechou todas, tá certíssimo, né? É só se lembrar desse lançamento aqui, ó. Ó, debitou clientes, continha redutora de ativo, receita financeira apropriada, receita bruta de vendas. Isso aqui, por competência, vai diminuindo, né? Essa receita financeira apropriada, por competência, ela vai o que? Diminuindo o resultado. Vai impactando, né? O resultado. Legal. Então, o problema aqui, pessoal, agora que eu tô vendo, né? Porque, na verdade, aquela receita financeira, a receita financeira aumenta, né, o resultado líquido. Por isso que ela deveria ter informado o bruto aqui, líquido. Tá? Só que esse ajuste, lembra lá que a gente... É só lembrar daquele exemplo, receita bruta de vendas seria 10 mil. Mas como teve o ajuste lá, ela ficou quanto? 7 mil e uns quebradinhos. Tá? Então veja que reduziu. Por quê? Porque aquela diferença entre o valor futuro e o valor presente, a gente calcula com ajuste a valor presente, que é uma conta redutora do ativo. Só que o que reduz é o resultado, né? Aqui, ó, o resultado bruto. Então, a receita bruta ela vai diminuir. Então, diminuiu o resultado bruto, tá bom? Diminuiu o resultado bruto. Só que depois, lá no resultado líquido, isso aí é compensado, né, com a receita financeira. Né? Não é que seja aumentado aqui. Porque logo depois do resultado bruto vai vir lá receitas mais receitas financeiras menos despesa financeira. Então, lá no final do exercício, né, da competência lá, vai acabar compensando, tá bom? Então, por isso que ela deveria ali ter falado, cujo efeito contábil é redução simultânea do ativo e do resultado bruto da empresa detentora desses direitos, tá? De qualquer forma, correto é o gabarito oficial. Só que como a gente tá muito foda, né? A gente consegue... Esse é um problema. Esse é o problema quando tá num nível, né, muito avançado, você enxerga erro que nem o examinador, né? Se ligou. É esse errinho aí. Tá? Então tem que ter, assim... um pouco, né, de... Por isso que eu falo, né, durante as aulas, que eu não gosto muito, né, eu não me dava bem com o SES por causa disso. Cara, eu marcava errado e vinha certo e os caras não mudam o gabarito, enfim. Mas é o bruto aqui, né? O líquido acaba depois sendo compensado com aquela receita financeira. Mas veja que é um papo altissimamente avançado, né? Vamos embora! Julgue o item a seguir referente aos impactos provocados por fatos contábeis no patrimônio de uma companhia aberta. O ajuste a valor presente de duplicatas a receber no longo prazo implica registro a crédito da própria conta de duplicatas a receber e registro a débito de uma conta de despesa. Vamos lá, pessoal. Como que é a contabilização? Nós vamos debitar aqui clientes, né, ou contas a receber, duplicatas a receber. Ali ele usou duplicatas a receber. Você, na venda, né? Isso na venda. Duplicados a receber significa que é uma venda. Então, debitou clientes, creditou o ajuste valor presente, que é a receita financeira a apropriar, e creditou a receita bruta de vendas. Tá? Aí ele fala o seguinte: o ajuste a valor presente duplicados a receber no longo prazo implica registro a crédito da própria conta, velho. Que porra é essa? Crédito da própria conta de duplicados a receber. Tem crédito de duplicados a receber aqui? Não. E registra débito de uma conta de despesa. Que fase, velho.
Não tem despesa na jogada, velho. Despesa e depois, é apropriado num segundo momento, tá? Então, é bem comum CESP isso aqui. Ele pega lá uma operação, ele fala, debita tal coisa. Cara, o que você precisa fazer? Rascunha, que nem eu fiz aqui. Coloca lá, tá? Lembra, por isso que é legal o cara se preparar com cálculos, porque ele se liga depois, cara, numa questão de assertiva, assim, teórica. Quem resolve as questões mais difíceis de cálculo, mata na hora isso aqui, cara. Tá? Porque tá calejado lá as questões, né, mais envolvendo um raciocínio mais apurado. Aí quando os caras cobram a descrição do lançamento, que é bem comum do CESP fazer isso, o ajuste a não sei o que lá, na contabilização da depreciação, debita-se uma despesa no resultado e credita-se uma conta redutora do ativo. Aí parece a coisa mais difícil do mundo. É a contabilização básica lá do lançamento da depreciação. A mesma ideia aqui. No ajuste a valor presente. Então, o que ele poderia ter colocado aqui? O ajuste a valor presente, corrigindo, né? O ajuste a valor presente de duplicatas a receber no longo prazo implica registro a crédito de uma conta, redutora de ativo, e a débito e a crédito de uma conta de receita. Aí estaria certo. Tá? Ó, o ajuste a valor presente duplicados a receber no longo prazo implica registro a crédito de uma conta redutora de ativo ou a crédito de receita financeira apropriada e registro a crédito de uma conta de receita. Aí estaria ok. Tá bom? Então é isso. Sabe o lançamento, transforma esse lançamento em descritivo, tá feita a questãozinha que, se você não colocar no papel ali, vai ficar mais difícil de você visualizar mentalmente. Por quê? Porque você está lá, cara, com toda aquela carga da prova, você está jogando a informação lá na tua memória, cara. Então põe no papel o negócio, rascunha, risca, a prova é para isso. Pô, lembra lá, cara, ele está falando aqui no ajuste a valor presente, como que funciona? Venda, venda, então... Putz, se eu vendi um negócio a prazo, qual é a continha que vai entrar aqui? Clientes duplicados sem receber. Aí coloca lá, débito, clientes duplicados sem receber. Tá, beleza. Então, se tem uma venda, então vai ter uma receita. Já matava, cara, que ele tá falando em despesa ali. Então, crédito de uma receita. Põe lá crédito. Não necessariamente precisa colocar nessa ordem aqui. A gente segue essa ordem porque é o padrão aí. Mas você pode colocar lá na feiura mesmo, entendeu? Debita clientes, receita, a ordem aqui não interessa. Receita bruta de vendas. E aí, putz, o que tá aí? E a diferença? A diferença é lá no ajuste, que é uma conta redutora de ativo. Aí você põe lá. Eu quero começar pelo crédito de receita. Não tem problema, velho. Coloca a ordem que você quiser. Dá para botar assim também na ordem. E crédito de ajuste não me interessa. O importante é acertar a questão, tá? Beleza. Então aqui está erradíssima. Tá? Não tem despesa. A despesa é depois, né? Na verdade nem tem, né? Aqui vai ser receita, cara. Não tem despesa, velho. Ele é uma venda, só que ele tá uma venda com juros, a empresa vai receber. Então, depois, num segundo momento, você vai baixar o ajuste lá, o apropriar, e vai creditar a receita financeira. Então, depois, por competência, ao longo, né, do tempo aqui, que o tempo vai passando, na verdade tem receita, cara. Né? Porque é duplicados a receber. Então, vai gerar o quê? Uma receita. Se fosse duplicatas a pagar, o juro é um juro ruim, aí é uma despesa. Tá? Por isso que a gente tem que partir, né, do básico e ir avançando para chegar no mais complicado.
saber, né, o basicão que precisa ter, tanto para as vendas como para as compras. Então você primeiro, é uma venda ou uma compra? É uma venda. Tá, beleza. Então vai ser receita financeira apropriada. É uma compra. Ops, então isso aqui vai gerar uma despesa financeira apropriada. Conta redutora de passivo daí. Tá bom? Fechou. Com referência ao balanço patrimonial, o item que você segue. De acordo com o CPC 12, o ajuste a valor presente deve ser efetuado em base linear. Porra nenhuma. Base exponencial pró-rata-dia, né? Com base na taxa... Cara, em contabilidade, esquece a taxa nominal, velho. Ó, na contabilidade, isso é para vida. Na contabilidade, foda-se a taxa nominal. Usamos a efetiva. Por quê? Porque nós, cara, queremos o que realmente acontece no mundo, né? O objetivo da contabilidade é o quê? Fornecer uma informação, uma representação mais perto da realidade. Você vai usar a taxa nominal efetiva. Foda-se a nominal. Nem sei para que existe essa nominal aí, tá? E não me interessa também. Na contabilidade a gente vai usar sempre a efetiva, velho. Então se aparecer lá, a taxa nominal era de 1 ponto não sei o que, a taxa efetiva era de 2, você vai usar qual? A de 2, sempre. Não existe situação, pelo menos que eu lembre aqui, que a gente vai usar a nominal. É sempre a efetiva, velho. Sempre a efetiva. Olha que barbada. Na contabilidade, foda-se a taxa nominal, usamos a efetiva, tá? É assim. Beleza. Então tem 2 erros aqui, gabarito errado. Agora, alguém me explica, né, meu? Por que existe a porra da taxa nominal, velho? Cara, o nome é a taxa nominal. Cara, que merda. Sem sacanagem, velho. Puta que eu pariu, né? Vamos lá. No item é apresentado uma situação hipotética acerca de diversas operações contábeis, seguida de uma assertiva a ser julgada. Uma empresa adquiriu um imobilizado no valor de 200 mil, pagou ao fornecedor 20% à vista e o restante em 4 parcelas anuais de 48 pratas. 48 mil. Nessa situação, desconsiderando-se a segregação entre circulante e não circulante, aceitando-se uma taxa anual de juros de 20% ao ano, na contabilização da compra deverá ser feito um débito no valor de 40 mil na conta juros a transcorrer. Massa, né? Aí você tava de boa, FCC é CESP é barbada, putz, não cobra um cálculo, tá bom, aí eu deixo como última questão aqui só para diminuir a alegria no teu coração. Então, por isso que é bacana, velho, tem que estudar as questões. Então, quem estuda as questões, né, de FCC, FGV, as questões que envolvem mais cálculo, resolve essa aqui. O cara que, não, só vou fazer as questões em CESP, foda-se. Né? Corre o risco de cair uma questão. Assim, ó, é bem o estilo FCC isso aqui, né? No item apresentado, beleza, então ela adquiriu imobilizado no valor de 200 mil, pagou ao fornecedor 20% à vista e o restante, ou seja, 80%, né, em 4 parcelas de 48. Vamos lá. Então, vamos por partes, sempre. Sempre por partes. 20% de 200 mil, 2 vezes 2, 40 mil, né? 10, 20, 40 mil, tá? Então, financiamos 80% de 200 mil. 200 mil. Cara, eu faço assim, eu fazia assim, né? Porque senão você não visualiza aí. Então, o que me importa é o a prazo aqui, né? 40 mil foi à vista e 160 mil foi a prazo. Então, a empresa adquiriu imobilizado no valor de 200 mil, pagou ao fornecedor 20 à vista e ele financiou o restante, então 160 mil foi a prazo, em 4 parcelas de 48. 4 parcelas de 48. Tá bom? Então, o valor a prazo é quanto, galera?
Esse aqui é o valor presente. Então, quanto que deu o valor a prazo? 4 vezes 48 mil, que vai dar, se fosse 50, daria 200 mil, diminui ali 192, né? 192 mil. Tá? 192 mil é o valor futuro. Nunca foi tão fácil. Então, vamos lá. O que é o ajuste, pessoal? Que ele chamou aí de juros a transcorrer. Então, juros a transcorrer vai ser 192 menos 160, que vai dar quanto? 32 pila. Então, vamos lá. Uma empresa, o que ele está falando? A situação desconsiderando segregação, né? E não quer saber o que é circulante e não circulante, e aceitando uma taxa anual de juros de 20%, na contabilização da compra deverá ser feito um débito no valor de 40 mil na conta juros a transcorrer. Deverá ser feito um débito no valor de 32 mil na conta juros a transcorrer. 32 mil. Ou despesa financeira a apropriar. Tá? Beleza. Veja, pessoal, quando a gente vai classificando as contas, ó, juros a transcorrer. Então, putz, cara, lá no início da contabilidade, quando você fala assim, juros a transcorrer, que merda, você não sabe nem para que lado correr. Olha a diferença, por isso que a gente fala, cara, vai avançando, quando chegar lá no final, tudo vai fazer mais sentido. Entendeu? Quando fala juros a transcorrer, esses juros, cara, primeiro ponto, pode ser receita financeira. Então, não falar assim, ó, só falo para você juros. Ah, juros, tá bom. Tá, mas juros o quê? Eu tô pagando juros, vou pagar esses juros, vou receber esses juros. Então, para contabilidade, a gente precisa o quê? Saber se esses juros a empresa está pagando ou ela está recebendo. Né? Então, juros a transcorrer, simplesmente essa palavra, numa classificação de contas. Não pode aparecer lá num rol de contas, juros a transcorrer. Às vezes, né? Por quê? Porque, pô, cara, o examinador nem é formado em contabilidade, ele acha lá, ai, que conta difícil. Ele põe lá no rol das contas. Mas ele tem que indicar, cara, se esses juros aqui são juros ativos, ou se é uma receita financeira a transcorrer, ou se é uma despesa financeira a transcorrer. Então, esse a transcorrer aí pode ser tanto, né, uma conta aqui redutora do ativo, receita financeira a transcorrer, ou uma conta redutora do passivo, despesa financeira a transcorrer. Encargos financeiros a transcorrer, pode ser tanto uma conta redutora do ativo, como uma conta redutora do passivo. Depende, sob a ótica que eu estou analisando. Tá? Então, quando aparece lá, juros a transcorrer, simplesmente, a gente precisa saber qual é a transação, cara, que deu origem a esses juros. Aqui, nesse contexto, dá pra gente entender, né? Se ele te desse aqui, essa conta juros a transcorrer aqui. No contexto, pô, ela adquiriu o negócio a prazo, então são juros passivos a transcorrer. Ou despesa financeira a transcorrer. Bacana, né? Então vejo que nesse momento aqui, né, quem vem aí direitinho, bonitinho, né, claro que eu não posso controlar, mas o cara pode começar, vou começar do CPC 12 a estudar. Tá bom, entra aqui e não vai saber porra nenhuma do que está acontecendo, né? Então, contabilidade é isso. Não dá para você cair de paraquedas no assunto. Achei bonito aqui, vou estudar o CPC 12. Ajuste a valor presente. Pô, o cara nem sabe o que é ativo, passivo, débito e crédito. Não vai acompanhar, tá? Então, vai acompanhar quando tiver uma base lá, e aí as coisas vão começando a fazer maior sentido. Tá? Então, quando lá aparece um monte de continha para classificar as contas, aí o cara quer, na terceira aula de contabilidade, sair classificando as contas. Não tem como. Né? Vai conseguir classificar as contas depois que as contas forem aparecendo no contexto da contabilidade. Então, juros a transcorrer é um exemplo, por exemplo. Né? Muitas vezes, caramba, agora que está fazendo sentido que a conta receita financeira a transcorrer é uma conta redutora do ativo e que despesa financeira a transcorrer é uma conta redutora do passivo. Fez sentido. Sim, é o momento de fazer sentido, é agora mesmo.
tá bom? Legal, né? Isso que é o bacana da contabilidade, cara. É quase que uma série, né? Você vai se viciando no negócio. Putz, o que vai acontecer, cara? Depois ali no CPC e tal. Caramba, legal, o cara descobriu agora o que é juros a transcorrer. Caiu a ficha. Puf. Aí você fica viciado, velho. Caramba, e o que tem de legal no próximo pronunciamento, tá? Então tem gente que entra nesse ciclo aí vicioso da contabilidade. E aí no final vem lá e me manda: caramba, professor, quando estava lá no início do negócio, comentou que realmente ia fazer sentido lá na frente. Sim, ia fazer sentido lá na frente. Quem escuta lá no início vai ser feliz aqui mais pro final, tá? Tô falando isso porque a gente tá mais pro final do que nunca, né? Já estamos aqui bem avançados, estudando CPC 12, já é um negócio mais avançado. Legal, né? Bem de boa aqui, 32 pila, então tá errado. Ah, professor, e a taxa? Cara, não precisa aqui porque você fez, né, já calculou o valor futuro, o valor presente, não precisa da taxa, né? Então, errado, né? Fechamos, então, nossas questõezinhas CESP. Bacana? Dá um time aí, vai lá no nosso Insta, pega a última dica que eu postei, vai lá no canal, dá um joinha, só pra gente ser feliz, e no Telegram, se inscreva lá se você não está ainda inscrito no canal Contabilizando, tem muitas questões bacanas, principalmente lá no chat, entra lá no chat, tá rolando diariamente questõezinhas aí, que a própria comunidade tá criando, né? Nossa nação audaciana aí. Beleza, galerinha? Então é isso, grande presença, na sequência, resolvemos aí mais questões de prova. Forte abraço, bons estudos e até a próxima.